Pais queridos, amém? Glória a Deus. Meu nome é Jamil, eu sou um dos pastores da Comunidade Cristã para Todos os Povos, né? Quem conhece aqui o Bispo Zezinho? Ah, que legal. Então, sou um dos pastores da igreja do Bispo Zezinho. Sou discípulo do Bispo Zezinho, com muita honra, né? A gente caminha aí com ele já faz uns 8 anos. E o tema que eu vou trazer para vocês, ele é assim, ele é um pouco pesado, é um pouco sério, aliás, bem sério, mas a gente vai tratar de uma forma bem leve. Mas para a gente começar, eu quero pedir para você ficar de pé um minutinho, por favor. Vamos orar. Que você coloque a tua família, o teu coração na presença de Deus. Porque esse é um assunto que ele é bem grave, bem sério mesmo. Agora eu estou falando bem sério. E nós vamos falar aqui de alguns dados que são um pouco tristes, mas infelizmente a facilidade da internet está levando muita gente para o engano, né? Então, feche teus olhos por um momento. Convide o Espírito Santo a estar com você hoje aqui, em nome de Jesus. Convide o Espírito de Deus a estar com você aqui, para estar te ajudando a entender, abrir o teu entendimento. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te louvar por esse momento na tua presença. Convidamos o teu Espírito Santo a estar conosco nessa noite, ministrando aos nossos corações, trazendo, Pai, consciência do Evangelho, trazendo, Pai, a consciência da seriedade daquilo que é o acesso a materiais, a informações do maligno, porque a tua palavra diz que o diabo veio, senão para matar, roubar e destruir. Nós, como igreja, repreendemos a ação dele nas nossas vidas, nesse momento, em nome de Jesus. Que todas as fortalezas sejam quebradas agora. Todas as fortalezas sejam quebradas, todas as cadeias, todas as correntes. Nós já de antemão denunciamos qualquer malignidade. Denunciamos, Pai, todo espírito de confusão, de prostituição. Denunciamos na tua presença. Declaramos o teu poder nessa noite. Declaramos o poder do teu Espírito sendo derramado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Uma palavra, ela tem mexido muito no meu coração. E eu tenho percebido que em cada lugar que às vezes eu vou ministrar, ou cada visita que eu faço, eu tenho falado dessa palavra que você conhece muito bem. Antes da gente começar, eu quero ler essa palavra. Aliás, eu quero falar dessa palavra com você que está ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A palavra vai dizer ali uma frase bem curta, mas bem significativa para você entender por que eu estou falando deste trecho da Bíblia e você entender o que isso tem a ver com a palavra aqui. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Eu prometo para vocês que eu não vou pregar sobre isso. É que microfone na boca de pastor é um perigo. Mas para você entender, se ele está batendo a porta, é porque ele não está dentro, ele está fora. O que nós vamos falar hoje sobre esse alerta dos perigos da pornografia vai nos levar a refletir se ele realmente está
dentro ou se ele continua do lado de fora. Porque Jesus falou uma coisa muito séria quando ele falou que naqueles dias muitos dirão: eu preguei em teu nome, eu fiz 1000 coisas em teu nome, fiz tudo que a Bíblia dizia, e Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Essa é a pior frase, na minha opinião, que tem na Bíblia. Aparta-te de mim, eu não te conheço. E infelizmente há um dado muito sério de que dentro das igrejas, em torno de 80 a 90 pessoas têm acessado pornografia. E às vezes as pessoas pensam que é um negócio que não tem nenhum efeito. Afinal de contas, está ali acontecendo aquela cena, né? Ah, eu estou vendo uma vez, estou vendo outra. Isso gera um ciclo. Você vai ver esse ciclo aqui, e eu vou falar com você, você vai ficar. Esse ciclo vai te alertar. Vai fazer você pular aí da cadeira. Aí eu vou pedir para você abrir já para mim, o primeiro. O que é a pornografia? Qual é a definição? É o conteúdo explícito criado para estimular sexualmente. A palavra pornografia, em sua etimologia, ela vem do grego pornos, que é prostituta, e graphen, escrever. A palavra no original é pornografos, que significa aquele que escreve sobre pornografia. Por que esse tema é tão importante para você? A pornografia está amplamente disponível e acessível, especialmente para jovens. Os impactos negativos vão além do indivíduo, afetando relacionamentos e, acredite, afeta a sociedade. Por que afeta a sociedade se você está fazendo? Você não, tá? Quebrado em nome de Jesus. Mas por que isso afeta a sociedade se a pessoa está fazendo no particular do seu quarto? Porque ela vai adoecer. E quando ela adoece, ela afeta o ecossistema em torno dela. Eu conheci um jovem, alguns anos atrás, de 27 para 28 anos, que ele acessava a pornografia, e o histórico dele tem se estendido. Nos dias de hoje, ele não acessa mais, mas para você ter uma ideia, hoje ele tem 34 anos, isso ele tinha 28. Até hoje, ele sofre com essa situação. É uma situação que eu sei que ele está passando por um processo de ser liberto disso, mas ele até hoje sofre com isso. Por quê? Porque ele perdeu a segurança nos relacionamentos. Olha a gravidade disso. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com a sociedade? Afeta o ecossistema ao redor de quem passa por isso. E se for num caso mais grave, a pessoa vai recorrer a situações da medicina. Vai procurar um psicólogo, psicoterapeuta. Mas muitos não têm o dinheiro para pagar o psicólogo, psicoterapeuta. Aí ele vai usar qual? O do Estado. O intuito do diabo é destruir. Ele, veja bem, ele não vai aparecer para você com os dentão para fora, com um chifre, um rabinho e com a camisa de um político específico. Não vai. Ele vai tentar entrar na tua vida através de brechas. Aí eu volto para aquilo que nós falamos em Apocalipse 3:20. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Por que ele está à porta e bate? Alguém pode me explicar? Por que ele está à porta e bate? Alguém pode falar para mim, por favor? Ele quer entrar. Ele quer entrar. Mas por que ele não entra? E a gente tem que assistir. Ele não é invasivo. Porque ele não é invasivo. O diabo, ele atua na tua vida através da legalidade. Você está cansado de ouvir falar isso, mas eu vou bater nessa tecla.
Porque quando a gente pensa que um acesso inocente, tão simples, um acesso tão assim, pueril, só acessei uma vez. Você abre uma brecha na tua vida. Se você é casado, você abre uma brecha no teu casamento. Se você é solteiro, você traz para dentro da tua casa, porque o diabo vai entrar por uma brecha. O Anton LaVey, alguém já ouviu falar desse cara aqui? Alguém já ouviu falar de Anton LaVey? Não? Ele é o fundador do satanismo nos Estados Unidos. Ele uma vez deu uma declaração que ele não precisa se preocupar. Não foi com essas palavras que ele disse, eu estou aqui só. Ele é o fundador do satanismo mundial, da igreja, da Satan Church na Califórnia. Ele disse que ele não precisa muito se preocupar, o diabo não precisa muito se preocupar, porque ele consegue entrar facilmente na casa dos cristãos através da sua TV. Agora, a TV é a imagem da besta? Depende do que você assiste. Né? Eu brinco muito com isso. Então, tinha um pastor que falava que a TV é a imagem da besta. Aí descobriram, depois que ele morreu, que o filho dele tinha um telão em casa. A TV é a imagem da besta se você não tiver controle sobre o controle. É fácil para mim falar? Não, irmãos, não é fácil. Eu não vim de lar evangélico. Só que quando eu me converti, não tinha internet. Não tinha internet. E eu sofri um pouquinho no começo por causa disso. Por quê? Porque eu gostava de assistir. Eu saía da escola, do colegial, e eu saía com um bando de amigos, assim, da sala de aula. E nós íamos para casa. Isso que eu estou contando para vocês, eu estou falando de coração, eu nunca disse isso publicamente. Nunca. Nós saímos, meu pai havia falecido, então a galera se juntava para dar uma força para mim. Aí nós passávamos na locadora, nós alugávamos 4 filmes de aventura, 2 pornô. Só que a minha mãe assistia filme com a gente. A gente passava no McDonald's, comprava lanche para todo mundo, e nós íamos assistir TV em casa. Aí, enquanto a minha mãe estava assistindo TV com a gente colocava o filme de aventura, beleza, a gente queria assistir mesmo. Schwarzenegger, Stallone, enfim. Chuck Norris. Não sou só eu que sou o velho aqui, não. Então, eu senti essa risada aí. Eu senti que você sorriu, mas você sabe o que eu estou falando, né? Depois que a minha mãe ia dormir, a gente passava a madrugada assistindo pornografia. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu estava indo para o ocultismo, eu assinava um determinado negócio oculto lá, de ocultismo, que eu pagava, como se fosse no dinheiro de hoje, uns 5, 10 reais por mês com uma contribuição. Eu recebia uns 4, 5 livros de ocultismo. Eu tinha, sem brincadeira, eu tinha umas 3 ou 4 pilhas desse tamanho de livro ocultista. Eu comecei a ingressar na maçonaria. O assunto, ele é delicado, mas não estou nem aí, né? Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça do pecado, porque Deus me libertou. Meu pai foi um mestre na maçonaria. Se alguém já ouviu falar aqui, senão você dá uma pesquisada em casa. Então, eu realmente, assim, eu era kardecista, espírita kardecista, meu avô era amigo do Chico Xavier, eu tinha tudo para não estar aqui. Quando eu me converti, tudo isso virou um balaio na minha cabeça. Por quê?
porque eu participava, eu queria seguir no kardecismo, eu estava engrenando na maçonaria, eu tinha 22 anos, 20 para 22 anos, e eu gostava de pornografia. E não tinha internet. E o Senhor me libertou, me salvou. E eu digo para você, no nome de Jesus, eu tenho autoridade para falar sobre isso com você. E eu não vou pedir para ninguém hoje se identificar. Não vou fazer isso. Jamais eu faria isso. Mas eu quero dizer para você, se você, por curiosidade, tem acessado, Deus sabe todas as coisas, eu não sei. Eu quero declarar que a partir de hoje, no nome de Jesus, você está liberto disso. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Qual o objetivo da nossa apresentação? Conscientizar sobre os riscos físicos, psicológicos e espirituais. Apresentar dados atualizados sobre a indústria pornográfica. Pode pular. Dados estatísticos da indústria pornográfica. Lucros globais da indústria. Estimativa de lucro anual, 97 bilhões de dólares. Nós estamos falando dos dados de 2023. Acesso a sites pornográficos, mais de 100 milhões de visitas por dia em sites pornográficos, segundo o SimilarWeb em 2023. Deixa eu dar só um toque para você. Quem acessa de graça. Concorda comigo? Tem acesso de graça. O que você pensa que é de graça, sai caro. Sai caro para você e para a tua vida, se abre uma brecha. Sai caro porque os anunciantes, em cada clicada que você dá, já ouviu falar daquele ADS, né? Como é que chama, filho? Que você clica e cada clicada que você dá é um valor. Google Ads, né? Oi? Não são os cookies. É tipo assim, você coloca um anúncio no site, cada vez que a pessoa clica naquele anúncio, a empresa, ela arrecada, cai um valor pequeno para ela, mas é por acesso. Você imagina, diariamente, 100 milhões de pessoas acessando pornografia. Tráfego na internet, cerca de 30% do tráfego global. Quantas pessoas nós temos no planeta atualmente? Em torno de 8 bilhões, 800 milhões de pessoas. É isso? Estou enganado nesse dado? Não. Agora você coloca 30% nisso aí. Exposição precoce. Idade média, olha isso. Idade média do primeiro contato com pornografia. 11 a 12 anos de idade. Você sabe quando eu acessei a primeira vez pornografia? Eu tinha 15 anos. E na banca eu ia trocar a revista. Só que eu era menor de idade. Então o que o jornaleiro pedia para mim? Ele falava, vem tal hora que é mais tranquilo. E aí eu ia no horário, tinha eu e um amigo meu, que você conhece, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sabe quem que é. Eu e esse amigo meu que ele conhece, que também é um servo de Deus hoje, glória a Deus por isso. Eu e ele íamos num determinado horário, que a gente sabia lá, que o jornaleiro, e a gente levava alguma coisa que a gente tinha de pornografia, passava para ele, ele dava para nós, e era proibido para menor de 18. Eu acessei com 15. Hoje, crianças de 11 a 12 anos já acessam. Próximo. Esse é o crescimento exponencial do acesso à pornografia na internet. Nós estamos falando que em 2000 até 2020, olha o crescimento, olha a curva de crescimento desse acontecimento, desse vício. E por que 2020? Quem pode me explicar? Pandemia.
a pandemia, o estar em casa, digamos que motivou mais as pessoas a acessarem pornografia. Ele não tinha como acessar no trabalho, porque a empresa não deixa. Eu fui analista de TI. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Eu fui analista de TI e eu atuei. Eu atuei dentro da Petrobras, atuei dentro da TAM, que hoje é Latam. Eu era analista e depois virei coordenador de aeroporto. Coordenador de TI, aeroporto e clientes. Num dos clientes que nós fomos, nós tínhamos que pegar a máquina do cliente e formatar a máquina do cliente e devolver a máquina. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, né? O computador, eu estou falando com uma geração nova, né? Todo mundo pega o computador, a gente leva para o laboratório, só que você tinha que fazer o backup, formatar e devolver a máquina. Na Petrobras, isso é proibido como em 99% das empresas, acesso à pornografia. Numa das filiais, eu não vou dizer qual, não agrega, não importa, o cara pegou e puxou. Aí tinha um arquivo, vocês vão dar risada, tinha um arquivo chamado lixo. Realmente é lixo. Aí e esse cara, ele era um diretor da base. Quando a gente foi fazer a formatação, a gente viu o arquivo lixo, aí ele falou assim, olha, esse arquivo lixo eu preciso que vocês façam o backup, porque eu preciso ver o que está aqui ainda, se tem algum documento importante em PDF e tal. Irmãos, é assim, para mim, se você falar que a grama é verde, eu acredito. Só que você sabe como é que é técnico, né? Aí os meus técnicos foram mexer dentro da pasta, porque a pasta tinha 3,5 GB. Eles falaram assim para mim, chefe, o que é uma pasta de lixo tem 3,5 GB esse cara não jogou fora? Eu falei, gente, vamos só formatar. A gente não faz ideia do que é, de repente é coisa confidencial. Irmãos, quando eu abri o arquivo, tinha tudo que você pode imaginar. Do normal ao bestial. E deixa eu te dar um choque. Nós estamos aqui entre adolescentes, adultos, eu quero conscientizar você. Tinha até animal no negócio. E tinha um arquivo que tinha coisa até com morto. Que é a que você ouviu falar aí de necrofilia. A gente teve que reportar. Se a gente viu, teve que reportar. Isso nós estamos falando de um cara, de um alto cargo, dentro de uma empresa, 3,5 gigas. Você tem noção do que é isso ou não? Próximo. Em 2020, que o nosso amado aqui, qual é o teu nome? Charles falou. Durante o período de home office, o acesso a sites pornográficos cresceu 600%. Um conhecido do Bispo Zezinho, ele foi dar uma palestra, como é que eu estou fazendo com vocês hoje aqui, nos Estados Unidos. O dado lá é de que, seguramente, 60% das pessoas dentro das igrejas acessam pornografia. Os gastos globais com pornografia quase dobraram desde o início da pandemia. Uma pesquisa revelou que 60% dos participantes aumentaram o consumo de pornografia durante a pandemia da Covid-19. 2022 a 2024, um estudo mostrou que os brasileiros começam a consumir, Brasil agora, a gente ia falar do global, agora é Brasil, em média aos 12 anos de idade. Desculpa, qual a tua idade, meu filho? 13.
Quem tem menos de 15 anos aqui? Levanta a mão, por favor. Não precisa, sem constrangimento, pode levantar. No final, eu quero orar pela tua vida. Eu vou rejeitar esse espírito de morte, esse espírito de vício na tua vida. Eu não estou dizendo que você acesse, mas é para você não acessar. Para que o Espírito Santo de Deus, quando aquilo aparecer na tela, porque, gente, é uma coisa horrenda. Eu estava conversando com o bispo Zezinho, quando eu estava vindo para cá, ele me ligou, eu estava falando com ele no carro, eu falei, bispo, outro dia eu tomei um choque. Por quê? Eu abri lá o Facebook e fui no marketing do Facebook. Sabe onde tem aqueles negócios para vender, né? Tem carro, tem tudo que você imagina ali. Eu tinha anunciado um carro, e eu esqueci eu vendi o... Ai, meu Deus. Eu vendi o carro em maio. Até hoje anunciado o carro lá. Daqui a pouco meu filho vai falar, só podia ser esse gordinho mesmo. Daqui a pouco ele solta. Aí fui apagar o negócio. Beleza, apaguei. Mas tinha uns anúncios que estavam me interessando. Que não tinha nada a ver com o que eu vi. E era um anúncio de um... Eu não lembro se foi... Eu fiquei tão horrorizado que eu não lembro direito, mas eu acho que foi de um shampoo. Eu sei que era um anúncio, acho que de um shampoo e tal. Eu peguei, cliquei no anúncio. Anúncio no Marketplace do Facebook. Onde o meu filho, os seus filhos, quem tem filhos aqui, levanta a mão, acessam diariamente. Quando eu abri, irmãos, a cena foi de um filme pornográfico. Porque eles estavam anunciando eu falei, mas que porcaria é essa aqui? E lá, e a cena acontecendo, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí a propaganda era de um determinado composto para tomar e animar a alegria. Eu denunciei para o Facebook, claro. Aí eu fui descendo a tela, o mesmo anúncio de shampoo estava em mais ou menos 5 ou 6 partes da tela. Eu não abri mais, porque eu já sabia o que tinha. Eu só entrei ali e denunciar anúncio. Por favor, olhe o que os seus filhos estão olhando na internet. O teu filho pequeno, se você pensa que não, ele na escola está sendo motivado a fazer isso. Eu vou contar só se você me autorizar. Uma coisa quando você era pequenininho, lembra? Você escreveu lá e aí o papai conversou com você. Me autoriza a falar, se você não autorizar, a gente pula. Vocês vão dar risada, porque foi engraçado. Assim, eu, pelo menos, na época, eu achei engraçado, mas eu conversei com ele. Ele tinha 4 anos. Levanta para todo mundo te ver, vai. Já falou, já entra no rolo. Ele tinha 4 anos de idade. Ele estava no pré, não, ele estava um antes do pré. Eu sempre deixei ele mexer no computador. E ele, assim, ele é um menino muito sério, graças a Deus até hoje, né? Um cara muito sério, muito centrado e tal. Ele sempre foi uma criança muito atenta às coisas de Deus, desde pequeno. Quando ele nasceu, eu consagrei ao Senhor, eu falei, Senhor, que ele viva mais do que eu vivi, que ele faça mais do que eu fiz, que ele seja melhor do que eu para te servir, em nome de Jesus. Assim, ele tinha 15 minutos de nascido, eu já garanti o lugar. E aí um dia eu abro a internet e eu vi que ele estava muito mais tempo do que ele costumava ficar. E eu sempre fiquei no cangote dele. Aliás, fico até hoje, mas não por isso. É quando ele sai e tal, preocupado com o que acontece na rua, enfim. E aí eu abri e fui no histórico. Aí estava... Ele está até rindo agora. Ele está rindo. Estava escrito assim no histórico, sem brincadeira. Estava escrito assim, desse jeito. Mulher pelada com peito de fora, mas tudo junto. Que ele estava aprendendo a escrever. Tudo junto, assim, sem espaço. Mulher pelada com peito de fora. Estava assim. Aí eu olhei aquilo, aí a primeira sensação, eu falei, meu, como assim ele está vendo um negócio desse?
Como eu vi as palavras todas juntas, gente, desculpa, não se escandaliza comigo, mas eu caí na risada. Eu falei assim, quem é que está falando asneira para o meu filho? Aí sentei com ele, né? E ele sempre foi até hoje, né? Ele é muito de conversar tudo comigo, tudo ele fala, tudo ele conta. Por isso que eu tenho absoluta tranquilidade com ele. Aí eu conversando com ele, onde foi que você viu isso, tal? Ele falou, ai papai, você vai brigar comigo? Eu falei, não, eu quero entender só, quem foi que te... Ele falou, foi um menino lá na escola, 4 anos de idade. Porque infelizmente há uma cultura machista. Tem pais que são machistas, que acham que para o seu filho ser homem, tem que garantir que ele se atraia desde criança por mulher nua. Vou te dizer mais. Eu conheço. E a gente não pode fazer nada porque não é o filho, não é meu filho. Mas pai, que quando o cara completou 18 anos, levou lá na casa da luz vermelha. Porque tem que provar que é homem. O complexo que esse menino teve depois, eu nem vou falar para vocês. A experiência dele ali foi péssima. Quando eu conversei com ele, eu falei, filho, por que você não ligou para o teu pai e foi embora? Sabe o que ele falou para mim? Que eu tinha que provar para o meu pai que eu sou homem. Entende a seriedade disso? Você entende por que mexeu com o meu coração quando vocês falaram, quando os garotos, crianças aí de menos de 15 anos levantaram a mão, então aqui, eu louvo a Deus pela vida de vocês, peço que o Espírito Santo esclareça as mentes de vocês, menores de 15 anos, que estão aqui. Os adolescentes que estão aqui, não caiam no engano. Não vai em conselho de colega de escola. Ninguém, nenhum colega de escola está preocupado com vocês. Tá bom? Deixa eu dar um dado para você aqui. Teu amigo é teu pai e a tua mãe. Acabou. Que conversa de velho. É, mas funciona até hoje. Deus, Cristo, pai, mãe, filho. Se a hierarquia não fosse essa, Deus não teria criado. Você acha ruim porque você quer ser independente? Reclama com Deus, irmão. Reclama com o Eterno lá. Vai tomar chapuletada na cabeça. Quando o Eterno te der um sonho de assustar. Quando você ouvir a palavra, aí você vai abrir a palavra, né? Para procurar uma coisa. Aí você vê lá uma coisa assim. Eres como um cão. Aí você fala, nossa. Pai e mãe são os teus melhores amigos. São os únicos que querem que você seja melhor do que eles. Na hora do teu aperto, são os únicos que vão estar ali para te levar para um hospital, para te levar para um psicólogo, para te levar para um pastor. Próximo. Problemas físicos, disfunções sexuais. Estudos mostram que o consumo excessivo de pornografia pode levar à disfunção erétil e dependência de estímulos visuais. Deixa eu dar um toque para os casais. Quantos casais nós temos aqui hoje? Eu vou ter a coragem de falar um negócio aqui para vocês. E estou falando isso, irmãos, debaixo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Me entristece e me assusta quando eu vejo que igrejas não tocam nesse assunto. Eu vi um cara tocar nesse assunto uma vez, olha que eu nem concordo muito com a metodologia cristã dele. Eu vi só um homem tocar nesse assunto uma vez, que foi o R.R. Soares. Do que eu vou te falar agora. Casais, se vocês tiverem algum problema na intimidade, oração, jejum e médico. Você sabe o que o diabo tem espalhado?
que se você quer melhorar a tua intimidade no teu casamento, assista pornografia. Eu vou te falar uma coisa que um pastor há muitos anos falou para mim, há muitos anos, quase começo da conversão. Quando há um esfriamento dentro do casamento, pela falta da intimidade, e a gente não busca ajuda, há um afastamento. Não é assim que acontece? Amém, casais? Vocês estão acordados? Então, o afastamento, presta atenção. Quando o casal, esse pastor, homem sábio, que me levou na ponta da faca, e louvo a Deus por isso até hoje. Ele me disse assim: um casal que se afasta na cama, o diabo deita no meio. Se você tiver algum problema no teu casamento, na tua intimidade, e você tiver confiança num pastor, numa pastora, converse com o casal, ore, jejue nesse sentido, e se a coisa for grave, procure um médico. Procure um urologista, procure um médico que vá te ajudar a resolver esse problema. Não apele para a pornografia. Lembra que eu falei da brecha? Jesus está na porta, ele não invade. Como disse, qual é o nome da senhora? Flora. Como disse a dona Flora, ele não invade. Mas o diabo usa a brecha. E quando ele acha a brecha, ele rasga para entrar. Alterações cerebrais. Liberação excessiva de dopamina, levando às alterações no sistema de recompensa do cérebro. A fonte é o Neuromade, em 2019. Quando a pessoa começa a acessar o cérebro, irmãos, o cérebro, ele não sabe, veja, o cérebro, ele conhece o teu corpo. Se você está fazendo alguma coisa ou não com alguém ou sozinho, o cérebro ele não está entendendo isso. Ele entende que existe uma situação que está provocando ele a liberar dopamina. E aí entra o vício. Você entende a gravidade disso? O vício em pornografia, se você não acredita em mim, por favor, vá pesquisar. O vício em pornografia, ele é um vício igual ao vício da droga. Esse rapaz que eu falei para vocês, que hoje tem mais de 30 anos, ele teve crise de abstinência, como um dependente de droga. Abstinência de não querer sair de casa para trabalhar, abstinência de não querer ir para a faculdade, abstinência de querer bater a cabeça na parede, desesperado. Você pensa que aquele filminho simples não tem nada de mal? Então hoje, Deus está elucidando para você. É o caminho para o inferno. Próximo. Perdão. Fadiga e problema de sono. Consumo excessivo está associado a distúrbios do sono e fadiga crônica. E o Sleep Medicine Reviews 2021. Por quê? A pessoa acessa, vai ter um momento, deixa eu abrir o jogo para vocês aqui, falar um português um pouco claro. A pessoa acessa, aí ela se, digamos assim, ela se resolve vendo aqui. Pro bom entendedor, aí aquilo já começa a não ficar mais satisfatório, então ela começa a procurar outras cenas melhores. Então ela começa a avançar a madrugada fazendo isso. Ela dorme fora do horário, ela tem que trabalhar ou ir para a faculdade ou ir para a escola no outro dia. Então ela começa a se viciar naquilo. E ela começa a se afundar. Então ela vai passar a madrugada inteira vendo isso. Aí o que ela começa a fazer? Ela vai entrar, por exemplo, num bate-papo que alguns sites abrem, em que você escolhe o tipo de sala no bate-papo que você quer entrar.
Quem que você acha que o cara está vendo pornografia vai escolher a sala? Ele vai escolher a sala dos evangélicos. Que, por sinal, eu não entendo sala dos evangélicos no bate-papo do UOL, por exemplo. Você acha que ele vai procurar a sala dos evangélicos? Ele vai procurar a sala que vai trazer para ele aquilo que ele quer ver. Quando uma pessoa, ela já não consegue mais ter prazer com aquilo, ela começa a avançar para coisas piores. Aí ela começa a tratar a namorada, a noiva, a esposa ou vice-versa, porque ele começa a projetar naquela pessoa aquela mulher que ele vê no filminho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Fica escandalizado comigo, não. Nossa, pastor, eu nunca mais vou voltar aqui. O pessoal não vai querer mais vir aqui, não. Mas aqueles gritos que você já deve ter visto, não adianta você dizer para mim que não viu, porque muitos aqui já devem ter visto. Aquele gemido, aquele negócio, irmão, que não existe. Aquilo não existe. Então, se você, homem casado, acha que você vai fazer a tua esposa gemer daquele jeito, você vai se decepcionar, porque não é assim que funciona. Estou falando com gente adulta aqui, amém? Não é assim que funciona. O problema de se afundar na pornografia é você buscar no parceiro ou na parceira aquilo que você viu no filme que você está assistindo, no vídeo que você assistiu. Você perde rendimento no trabalho. Você tem meta para cumprir? Dá tchau para a meta. Dá tchau para a meta. Você não vai ter cabeça, vai mexer com o teu cérebro isso. Vai destruir o teu cérebro. Como a droga destrói. Próximo. Principais riscos, malefícios: saúde mental, ansiedade, depressão, estresse e culpa. Eu não vou perguntar se alguém aqui já acessou, porque eu não vou te expor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se um dia você acessou, e você está aqui hoje, o Espírito de Deus te trouxe nesse lugar. Você crê nisso? Amém? Amém. Quando você sente culpa, entenda uma coisa. Grava isso, porque, com perdão do que eu vou dizer para você, a igreja evangélica errou nisso muitos anos. Como se Deus culpasse as pessoas. A culpa que você sente, que você sentiu, como eu senti, não era Deus te acusando. Deus não acusa. É o diabo que já está agindo na tua mente. Ele já comprou lá um lugar cativo, o ingresso está pago, e ele agora está assistindo de camarote a derrota. E aí, quando você vai acessar, e se você ainda mais frequenta igreja, você lê Bíblia, aí o diabo, é claro que ele vai dizer, lê Bíblia e depois chega em casa, abre o computador. Está na igreja, mas lá no celular, no trabalho, no banheiro do trabalho, está lá olhando. E aí essa culpa, irmãos, é o diabo que está trazendo sobre você. Ou que trouxe. Deus deu o seu único filho para salvar você. A única coisa que o Senhor diz no teu coração é: deixa isso e vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso não é lindo, cara? Como você se sente em saber que um Deus morreu por você? Então ele não te culpa, ele te chama. Quem te culpa é o diabo.
Problemas de relacionamento, intimidade e sexualidade. Foi o que eu falei para vocês. Você começa a projetar na tua intimidade aquilo que você viu no filme. Aquilo que você assistiu naquela cena do filme, do vídeo, ou o diabo que for. Irmãos, e quando a coisa não funciona, você projetando isso, vocês casais, se projetarem um filme daquele para poder depois cumprir o seu ninho de amor e não acontecer, aí começa a derrocada. Porque daí você culpa o teu parceiro. E o que o cara vai fazer? Vai procurar fora. Se o cara ou a mulher não encontram o que ele tem como expectativa dentro da pornografia que ele assistiu, se ele não tem em casa isso, porque ele já está afundado nisso, ele já está num fundo de poço, ele vai procurar fora. E tenha certeza, o diabo vai dar. Eu participei de uma igreja, não vou dizer o nome, foi bem antes da CTP, e essa igreja era na Ceci. Quem conhece a Avenida Ceci aqui, lá em São Paulo? Conhece? Ali na São Judas. Essa igreja era bem na Ceci. Quem conhece lá sabe o que eu estou falando. Antigamente, depois das 10 da noite, é que era a farra do boi. Aí isso começou a ir mais cedo. Por exemplo, hoje, se eu vou, por exemplo, para a igreja e eu vou cortar o caminho para não pegar trânsito, eu vou pela Ceci. 10 horas da manhã. Já tem o pessoal trabalhando lá já. Vocês sabem o que eu estou falando, os adultos estão entendendo o que eu estou falando. Já tem serviço sendo oferecido lá já. E nós tínhamos essa igreja em 2005, 2006. E tinha um membro dessa igreja nossa, queria evangelizar as meninas que ficavam ali no domingo à noite. Aí você entende, começou a igreja, a gente inaugurou a igreja, ele foi lá evangelizar. Mas esse evangelismo dele durou 1 mês, 2 meses, 3, não. Aí ninguém se incomodava, um dia eu chamei ele. Falei, ô fulano, vem aqui. Você tanto evangeliza? Não, pastor, sabe o que é? Estou evangelizando as meninas, já até trouxe as meninas aqui. Ah, beleza, mas você está fazendo tratamento psicológico com elas? O que está rolando? Não, é porque, sabe o que é? Em Cristo eu tenho liberdade. Eu falei, pois é. Em Cristo você é livre. Só que você está sendo livre em Cristo e está sendo preso na cadeia do diabo. Eu falei, cara, eu não vim de lá cristão não, velho. Tem trouxa aqui. Não, pastor, não pastor nada. Irmão, você não vai evangelizar mais. Mas como? Aquelas almas podem ir para o inferno? Eu falei, sabe quem está indo para o inferno? Então, irmãozinho, é tu que está traçando o caminho. Mas como vai fazer com aquelas almas? Eu falei, você já não entregou o panfleto? Eu falei, 3 meses, irmão. 3 meses você está lá. 3 meses você está evangelizando. Cara, essas minas já têm consciência do céu e têm inclusive consciência do apocalipse, velho. Não é possível. Por quê? Aí eu digo para você, o cara acessa em casa, vai para a igreja, aí na igreja é a lavagem de consciência. Deixa eu dizer uma coisa para você, que vai deixar você chocado. Estou falando que eles não vão mais deixar eu vir aqui. Vai todo mundo reclamar de mim pro bispo Zezinho. Igreja, estar na igreja não significa que é crente não, tá? Eu tenho uma garagem em casa, todo dia eu desço na garagem, tem esse cachorrinho lá que eu dou comida para eles. Não é porque eu vou para a garagem todo dia que eu sou um carro. Igreja não é a limitação de 4 paredes. Aqui é uma igreja,
Sabe por quê que é a igreja? Porque o corpo está se reunindo aqui. Aleluia. Se você sair daqui e ir para um outro prédio, isso aqui é um prédio normal. Jesus disse, o reino está em vós. Aleluia, Deus. Então você, a igreja, não é só quando você está aqui, você é a igreja quando você está fora daqui. E eu vou dizer para você, é quando você está fora, é que são elas. Quando você está fora daqui, é que você vai ver se você é igreja. Irmão, do jeito que eu estou falando com você aqui, eu falo normalmente com as pessoas na rua. O meu jeito de falar, ele sabe. Eu não boto máscara de pastor. Por sinal, eu detesto isso. O jeito que eu converso com vocês é o jeito que eu falo no aconselhamento. Eu já conversei com gente que fala assim, não vou conversar com o senhor não, porque o senhor é meio doido. É o jeito que eu falo, é o jeito que eu sou. Porque eu sou igreja do Senhor, aqui e sou igreja fora. Família, amigos, trabalho, convivência com outras pessoas, eles têm que saber que Cristo habita em mim. Você é o embaixador do reino de Deus, está lá, Pedro escreveu isso, irmão. Se você não tiver consciência da tua importância no reino, você vai buscar pornografia para preencher o teu vazio, porque se há um vazio em você, por favor, procure um dos pastores aqui da igreja, ore. Eu estou à disposição, eu não sou pastor daqui, mas eu estou à disposição para orar por você a hora que você quiser. Tem gente que me liga 3, 4 horas da madrugada. Mas não preencha teu vazio com aquilo que o diabo criou. Pelo amor de Deus. Próximo. 3. Uso problemático, controle reduzido e escala de hábitos. O padrão de escalada, porque a pessoa precisa mais de estímulos ou mais conteúdo extremo, que eu falei para vocês, para atingir o mesmo nível de excitação. Isso aparece em relatos clínicos. Isso que eu estou dando para você é dado. Você pode pesquisar na internet, você vai achar. Então aquela escala, aquele prazer que ele sentia, ele já não sente mais, ele tem que sentir um maior. Então ele tem que avançar. É daí que você vê casamentos em que um homem acaba tendo uma relação homossexual. Casamentos em que a mulher acaba tendo atração por outra mulher. Ela foi na internet, ela se encheu daquele lixo. Aí o marido dela não está completando ela. Aí ela vai mais fundo. E aí eu vou dizer para você uma coisa, que você vai ficar um pouco escandalizado, mas é um alerta. Inclusive para você que é pai, mãe, tem seus filhos. Quando a pornografia não basta, o filho cai na droga. Tá bom? Em duas situações. Ou ele cai na droga para buscar completar aquele vazio, ou ele cai na droga porque, dependendo do psiquiatra que ele pegar, o psiquiatra vai receitar um remédio para ele. Aquele remédio vai fazer efeito por um tempo, mas se ele não mudar os hábitos dele, ele vai se afundar mais. Aí ele sai daquele remédio que, para dormir, ele tem que cheirar cocaína. Quantos aqui querem que o filho cheire cocaína para poder ficar bem? Tem ninguém, né? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Eu declaro sobre a tua vida, debaixo da autoridade que Cristo nos deu. A autoridade que Cristo nos deu. Colossenses 2,14. Porque ele cravou a dívida que era contra nós na cruz, expondo a vergonha pública, principados, potestades, o mundo espiritual. Com essa autoridade, debaixo dessa autoridade e debaixo do Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a vida de vocês libertação e liberdade em nome de Jesus. Eu declaro que na tua casa o demônio não vai entrar, a prostituição não vai entrar, eu declaro que a pornografia não vai entrar. E se algum de vocês acessar, eu quero declarar, não vai acessar mais. Você está liberto essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Impactos no corpo. Olha, presta atenção. Impactos no corpo. Imagem, comparações e idealizações. A gente falou sobre isso agora. A pornografia frequentemente retrata corpos, performance e práticas sexuais idealizadas e distorcidas, o que pode gerar insegurança ou frustração em quem consome. Implicações para as crianças e adolescentes. Presta atenção aí, a garotada que levantou a mão aí. Ó. O relatório da American College of... Meu inglês é muito bom. Parecendo o inglês do João Santana, né, irmão? Pediatricians alerta, né? Colégio Americano de Pediatras alerta que a exposição precoce à pornografia está associada à idade sexual de estreia menor, sexualização precoce, risco maior de comportamento sexual de risco. Existe uma coisa lá no computador chamado controle parental. Comece a usar isso. Em nome de Jesus. Amém? Próximo slide. Vou dar um play. Esse rapaz vai falar um negócio interessante. Tem como apagar só essa luz aqui, pastora? Tem? Bom. Assim, para o nosso público de casa. Quais os principais danos assim, para o nosso público de casa? São vários, né? Tem várias formas de a gente pensar também esses danos que a pornografia pode causar, mas o primeiro deles, que eu acho que causa mais impacto quando a gente entende, é que a pornografia altera o funcionamento cerebral. Ou seja, tal como uma droga, né, uma cocaína, um crack, a pornografia afeta o sistema de recompensa do cérebro. Então, não é uma coisa, não é um negócio aqui que não faz mal nenhum, não. A pornografia, ela afeta o nosso sistema límbico, que é o sistema de recompensa. Não sei se vale a pena explicar um pouco disso. Por favor. Tecnicamente, do ponto de vista biológico. Então, do ponto de vista... time. Ok, então vamos lá. Você ouviu muito bem, né? Quer dizer, a pornografia, ela afeta o seu cérebro, né? E as pessoas às vezes se assustam quando a gente fala isso, mas quando a gente explica, fica bem claro. A neurociência, nos últimos anos, ela vem estudando, certo? Como que a pornografia, ela funciona no cérebro humano. Então, através de uma série de tomografias, sugiro aqui que vocês procurem pelo Gary Wilson, que é um biólogo, inclusive, um neurocientista, ele é falecido agora, ano passado. E o Gary Wilson escreveu um livro muito famoso chamado Your Brain on Porn. E nesse livro ele reúne ali uma série de estudos, uma série de, enfim, né, pesquisas, mostrando como que a pornografia afeta o sistema límbico cerebral. Vamos resumir aqui basicamente para o pessoal de casa entender. A gente tem um neurotransmissor chamado dopamina, né? Todo mundo sabe que a dopamina, né, quando a gente come uma coisa gostosa, o que a gente tem ali? Dopamina entrando no nosso cérebro. Exercício físico. Exercício físico. Sente prazer. Você sente prazer, né? Quando você, sei lá, come uma comida muito saborosa, você tem o quê? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. Quando, sei lá, você encontra um amigo que há muito tempo você não via, e aí você dá um abraço e você fica feliz, né? Quer dizer, essa sensação de prazer, de alegria mesmo de estar com um amigo, é o quê? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. O que acontece? A atividade sexual humana é uma das atividades que mais dão dopamina para o cérebro. Quer dizer, a atividade sexual, ela é, das atividades humanas, talvez a mais prazerosa. O que acontece na pornografia? O que a neurociência descobriu? A neurociência descobriu que a pornografia, quando o sujeito vai lá e ele consome pornografia, ele tem um disparo de dopamina muito alto. Muito mais alto do que ele teria numa relação sexual normal. Ou seja, quando o sujeito ele vai para um vídeo pornográfico, certo? E ele encontra prazer naquilo, o que está acontecendo ali? O cérebro dele está sendo estimulado visualmente, auditivamente, está sendo hiperestimulado. Isso provoca o quê? Um disparo de dopamina numa quantidade sobrenatural, sobre-humana. Então vamos pensar, numa relação sexual normal, certo? Ou até num prazer cotidiano, em números simbólicos aqui, vamos imaginar que o sujeito ele tem ali um tiro de dopamina de 30 bolinhas de dopamina do neurônio A, certo? Que se encontram aqui depois no neurônio B. Você tem 30 de dopamina passando do A para o B. Quando ele vai assistir pornografia, ele tem ali 600 de dopamina. Nossa, ele sai da realidade. É tipo isso. É a mesma coisa que acontece com o sujeito que usa cocaína. O sujeito que usa cocaína, por que aquilo é muito prazeroso? Eu já tive pacientes, inclusive, que chegaram ali a usar cocaína uma vez e ficaram com medo.
Falou assim, não vou usar isso mais. Por quê? Porque isso é muito bom. Isso é muito prazeroso. Então o cara não foi mais. O cara vai na pornografia, ele tem um pico de dopamina elevadíssimo. E aí ele diz o seguinte, caramba, isso aqui é muito bom. E aí ele vai de novo, e aí ele vai de novo, e aí ele vai de novo, e aí ele vai de novo. Quando ele chega lá pela 10ª vez, o que acontece? O cérebro dele olha pra ele e fala assim, meu, você tá ficando louco? Parou, eu não fui feito pra isso. O que o cérebro faz? A neurociência descobriu que após várias repetições dessa quantidade elevada de dopamina, os neurônios que recebem essa dopamina, eles fecham alguns receptores. Mais especificamente, os receptores D2 de dopamina. Então, vamos imaginar, o neurônio A, ele manda 600 de dopamina. Esse neurônio B que recebe, ele tem umas janelas de recepção aqui. Lá pela 10ª vez que o sujeito consome pornografia, o que esse neurônio de recepção faz? Ele fecha algumas dessas janelas. E bloqueia ali. Ele bloqueia. Então, se antes ele tinha 10 janelas de recepção, agora ele só tem 2. Na prática, o que acontece? Aquele mesmo conteúdo que o sujeito está acostumado a acessar, não dá tanto prazer. Não dá tanto prazer, exatamente isso. Puta, isso já vai na outra pergunta que eu tenho pra fazer. Não, mas espera. Não, eu vou te segurar, vou segurar. Mecanismo Vou segurar. Exatamente o que tem acontece. tudo a ver, já captei aqui vossa mensagem. Mas e aí? Mas aí ele não tem tanto prazer, ele não vai se contentar com isso. E aí? E aí o que acontece é que nós, aí, em dependência química, nós chamamos isso de tolerância. Ou seja, o que é um sujeito que, vamos dizer assim, tem um alcoolismo, né? Ele começa a ficar tolerante àquela droga, aquele tipo de bebida. Então ele precisa de uma bebida mais potente, mais forte. Não é? Um sujeito que é viciado em droga, né? Ele precisa do quê? Aumentar a frequência, ele precisa de aumentar, não é isso? Se antes era 5 gramas de cocaína, agora ele precisa de 7, de 8, de 9, ele precisa aumenta de mais. a dose. Bom, na pornografia, o que é que vai acontecer? Esse sujeito, ele vai ver o mesmo tipo de conteúdo. Ele não vai sentir mais o tanto de prazer que ele sentia antes. E aí, nós temos aí o primeiro mecanismo do vício, como eu falei, de tolerância. Ele vai olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não está tão prazeroso mais. Eu preciso de outro, e outro, e outro, e outro. Então nós temos aqui de cara 2 consequências graves da pornografia. A primeira, a tolerância, que vai fazer com que o sujeito escale nos vídeos, e aí, né, dentro vamos dizer assim, do cardápio que os sites pornográficos disponibilizam, essa escalada ela é ad infinitum, quer dizer, ele nunca vai encontrar um fim. Porque você está falando essa escala do ponto de vista da bizarrice. Ele Exatamente, vai querer coisas mais bizarras. Exatamente. E em maior quantidade também. E em maior quantidade. Entendi. Então ele vai perder mais tempo e vai ver coisas mais pesadas. Exatamente, para encontrar a mesma quantidade de prazer. Só que isso é um mecanismo que não tem fim. E o segundo grande problema, que é o que eu vejo todo santo dia, atendendo gente no consultório, é o problema que o sujeito ele começa a perceber que o prazer que ele encontra na pornografia é maior do que o prazer que ele encontra numa relação sexual real. E aí isso vai matando o casamento. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu imagino que para o homem, disfunção erétil, problemas Sim. De ejaculação precoce, e mulher, eu fico imaginando problemas de lubrificação, esses problemas físicos também, porque a gente geralmente fala das consequências psíquicas, mas fisicamente também, então. Fisicamente também, a gente pode falar um pouco disso, mas com toda certeza a disfunção erétil ela tem até um nome, né? Em inglês, PIED. Pornography Induced Erectile Dysfunction. É disfunção erétil induzida por pornografia. Também tem a ver com esse mecanismo de dopamina. Bem, glória a Deus, né? O que eu oro a Deus é que Ele abra o entendimento de pastores de outros ministérios para que esse tipo de trabalho que a gente está fazendo hoje aqui seja feito em outras igrejas. Cristo está às portas. Amém? Esse é o ciclo que eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho, junto com a irmã Flora, que o diabo ele precisa de uma brecha para entrar? Então, eu quero que você olhe esse ciclo aqui. O esporádico,
está em azul de propósito. Porque o esporádico é light, é lúdico. Afinal de contas, a gente só entra de vez em quando. O esporádico vira hábito. O hábito vira vício. O vício vira o quê? Ele fala alto. Esse aqui, gente, é o mesmo processo de quem usa droga, é o mesmo processo de quem é viciado no álcool, é o mesmo processo do vício em pornografia. Aí eu só vejo de vez em quando. Aí eu vou começar a ver um pouquinho mais. Agora eu vou ver sempre que eu quiser. Aí vai chegar um momento, aí a natureza, irmão, aí você precisa de libertação, precisa de tratamento médico. Se você puder fotografar ou escrever isso, para você nunca esquecer, o ciclo de destruição do diabo para um vício é esporádico, que vira hábito, que vira vício e vira natureza. Sabe quando eu aprendi isso? 1996. Eu nunca esqueci esse ciclo. Em 2000, eu lidava com, eu ajudava grupo de pessoas que tinham vício em droga. O ciclo é o mesmo. Eu tenho isso para a minha vida e alerto a todo mundo. O ciclo de trabalho do diabo para o vício é esse. Esporádico, hábito, vício, natureza. Próximo. Problemas psicológicos, ansiedade e depressão. Estudos indicam que o consumo de pornografia está ligado ao aumento de ansiedade e sintomas depressivos. Baixa estima. Comparação constante com padrões irreais apresentados na pornografia pode levar à distorção da autoimagem. A fonte é o Body Image Journal. Impacto nos relacionamentos, dificuldade em estabelecer conexões emocionais profundas e insatisfação conjugal. Foi o que o cara falou agora aqui. De repente, teu grau de dopamina começa a aumentar. Esse grau de dopamina você não vai achar numa relação normal com a tua esposa ou com o teu marido. Você não vai achar isso no dia a dia normal. Você quer mais dopamina, você quer aumentar mais, até uma hora que o teu cérebro começa a entrar em parafuso, que é o que ele falou. Você tá louco, velho? O cérebro vai perguntar para você. Eu vou fazer uma pergunta para você em cima daquilo que é brecha. Qual é o maior inimigo que você tem? Como é que é? Ah, não é o diabo? Nossa, e eu... Pensando na questão psicológica, o pior inimigo Deus sou eu, porque até mesmo, isso é uma opinião, ali, escolha entre o bem e o mal. Você é responsável pelas suas escolhas. É nesse sentido que eu estou falando. O maior inimigo do homem é ele próprio. Não é o diabo. A igreja, ela errou nesse ponto, não estou dizendo que é esta igreja, mas estou dizendo a igreja, de modo geral, errou nesse ponto por muito tempo. Tudo é o diabo. Tem gente que vê demônio em lâmpada. O cara vai num compromisso, eu sempre brinco falando isso, o cara vai num compromisso, ele pega o carro, sai, ele nem olha o combustível, mas aquele compromisso é tão importante para ele, aí o carro acaba a gasolina no meio do caminho. O que ele fala? Foi coisa do inimigo. Quem já ouviu isso aqui? Você sabe o que eu estou falando, né? Tudo é coisa do inimigo. Tem gente, meu, que o diabo acha que ele senta para aprender o que a pessoa está fazendo. Que ele fala, mas nem eu pensava desse jeito. O diabo, ele não pode pegar, dá licença, irmão, deixa eu provocar você aqui. O diabo, ele não pode pegar a tua mão, entrar lá, apertar o botãozinho do liga do computador, ir lá no tecladinho. O diabo não pode fazer isso com você. Eu vou te dizer uma coisa no nome de Jesus. Eu aprendi dessa forma.
Fui liberto dessa forma. Eu vou dizer para você. Mas isso eu estou dizendo, isso aí foi no meu começo da minha conversão, lá atrás. Eu ainda tinha uma prisãozinha ainda, tinha alguns resquícios. Graças a Deus eu fui liberto em 2 meses. No 3º mês eu estava dando palestra para jovem, né, num acampamento. Aí o que eu aprendi nesse trabalho que o Senhor fez comigo? Quando você senta no computador e o diabo fala assim, só uma olhadinha. Satanás, escuta bem o que eu vou dizer para você. Quero aproveitar a oportunidade, Satanás, escuta bem o que eu vou dizer para você agora também. Você não tem poder sobre a minha vida. Eu te repreendo da minha casa. Eu te repreendo da minha mente. Se o maior inimigo teu é você mesmo, o campo de batalha do diabo está aqui, ó, na tua mente. Quando a pessoa fala, deixa eu falar um pouquinho só disso para você, 1 minutinho. Quando a pessoa fala que é uma pessoa que é possessa pelo diabo. Não é que o diabo tomou o corpo dela e entrou no corpo dela, como você está acostumado a ver. Estou certo, pastora? É porque ele tomou a mente. Lei da física, vocês assistiram aquela aula de física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço? Vocês assistiram essa aula de física? Então, isso serve também para a questão espiritual. Se o diabo entrar no corpo de alguém, a pessoa morre. Como você acha, eu não vou entrar aqui em escatologia. Tem um amigo que, você sabe quem que é, né? Que fala que agora, então, eu vou começar no Gênesis e vou terminar no Apocalipse. Não vou fazer isso com vocês. Mas o Apocalipse, quando ele relata que o anticristo, ele sofre uma ferida mortal. E quando ele ressuscita, quem está nele é Satanás, é porque ele já está morto. O anticristo como pessoa estará morto. Quem vai assumir aquele corpo é Satanás. Então, da metade da tribulação, né, são 7 anos de tribulação. Então, dos 3 anos e meio de tribulação para frente, quando este líder mundial ressuscita, quem está governando o mundo não é o líder mundial, é o próprio Satanás, no corpo desse cara. Ah, pastor, onde tem base nisso? Quando você olhar lá no fim do Apocalipse, quando a palavra ela vai dizer que então Deus lançou Satanás no lago de fogo, onde já estava o falso profeta e o anticristo. Porque o lago de fogo não foi inaugurado ainda. Quem vai inaugurar é o falso profeta e o anticristo. E depois aquele que rejeitar a Cristo. Amém? Próximo. Impacto nas relações interpessoais. Objetificação do outro. A pornografia pode levar a visão do outro como um objeto em vez de uma pessoa. Expectativas irreais. Isso a gente já falou. Cria expectativas irreais sobre sexualidade e intimidade, prejudicando relacionamentos. Isolamento social. Consumo excessivo pode levar ao isolamento e à dificuldade de se conectar com outras pessoas. Quantos jovens você já ouviu falar que entram no computador, ficam no computador, moram no computador, não param para comer? Teve um cara que, não sei se você sabe quem é, um carinha que foi participar de um jogo, que ele entrou tanto no jogo, jogou por quase 4 dias, sem dormir, sem comer. O jovem, quando os pais foram ver, o jovem estava morto na frente do computador. Pornografia não é diferente. Ela pode levar o cara a um nível, e se os pais não estão em cima, fungue no cangote dos seus filhos. E se seu filho não gostar, problema dele. Para de ter criação Nutella com o teu filho. Pergunta para esse cara se eu tenho criação Nutella. Olha, ele brinca, ele monta em mim, ele zoa comigo. Ele faz bullying comigo. Só porque eu sou gordo. Ele faz bullying comigo, ele zoa. Mas agora você pergunta, nas vezes em que eu precisei pegar no pé dele, se eu não peguei pesado. Ah, pai, não quero dar a senha do meu celular e do meu computador. Vai dar sim, porque senão eu vou tirar de você. É pro teu bem. Eu falei com os pais, agora eu vou falar com os jovens. Tome vergonha na cara, tá bom?
Seus pais têm que ter sua senha assim. Você não tem privacidade, jovem. Você quer ter privacidade? Quantos jovens nós temos aqui de 16, 17 anos, 18? Levanta a mão, que eu quero brincar com você agora. Você quer ter privacidade? Seja maior de idade. Pague suas contas. More no seu lugar. Os pais estão gostando disso, né? O que eu falo sempre? Quer ter privacidade? Quer ter sua vida? Porque daí não pode controlar mais. Então, fique maior de idade, compre a sua casa, pague as suas contas e responda pelos seus atos. Aí a gente não tem mais o que fazer com vocês, filhos. Porque aí vocês são maior de idade. Mas enquanto você está morando com seus pais, os pais têm o direito. Não adianta você ouvir essa narrativa de hoje em dia, que diz que, o jovem precisa ter privacidade dele, você não pode invadir. O mundo começou a acabar quando o mertiolate parou de arder. Explica aí que eles não vão entender. Não vai entender. Deixa eu perguntar, não quem sabe, né? Quem não sabe o que é mertiolate? Pode levantar a mão, eu vou explicar. Tá, eu vou explicar o que era o mertiolate. Vou até tirar os óculos. Quando a gente estava jogando bola, andando com a bicicleta, caía na rua, aquele arranhão, sabe aquele... Mas vocês já se machucaram? Você já se machucou já alguma vez? Legal. Então, aí a mãe da gente, quando via aquilo, a gente tinha que entrar escondido para ir para debaixo do chuveiro, jogar uma água fria. Porque a mãe vinha com a esponja. Aí ela falava, senta aqui. Parece que ela tinha aquele prazer de fazer aquilo. E aí ela pegava e passava esponja para limpar a sujeira da terra, do cimento, porque senão infecciona. Aí a mãe pegava aquele vidrinho, que quando você tira a tampa, ele tem uma raquetinha, parece uma raquetinha de tênis. Naquela raquetinha, ela segurava o medicamento dentro do vidro. Aí quando ela passava... Ai, gente, perdão. Quando ela passava na ferida, velho do céu, a alma saía do corpo. Aí você se via lá embaixo. Você se via lá embaixo. A alma saía do corpo. Mertiolate era isso. O que era melhorzinho é quando a mãe mais boazinha já usava o mercúrio, que ardia um pouquinho menos. E iodo, que não ardia nada. Né? Eu vou parar de falar, senão eu vou dizer que eu tenho 70 anos de idade. Mas você entendeu agora? Vocês entenderam? Mertiolate é isso. Oi? Não arde mais. Enganaram nós, não precisava. Não, eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Eu não quero tomar o tempo de vocês, não. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu tomei um tombo Eu caindo deve ser engraçado, eu não vi. Lá na chácara da minha sogra. Aí minha sogra falou, resolveu, vou dizer para você que resolveu. Ela não trouxe o mertiolate, ela trouxe um negócio que é dentro, tem um mato dentro, e é de arnica com alguma coisa. Ela falou assim, isso aqui vai melhorar rapidinho. Toda carinhosa comigo, de verdade, foi carinhosa, sogra. E eu tomei uma ralada feia aqui e no joelho. Quando ela passou aquilo, irmão do céu, eu pensei que eu ia desmaiar, Jesus. Eu falei para ela, se a senhora não fez isso comigo, ela falou, calma, vai passar. Cara, eu vou dizer para você, foram 5 minutos da plena angústia, e eu fui até o Eterno, conversei com ele um pouquinho, eu vi a luz no fim do túnel, e eu segui a luz. E aí o Senhor falou para mim, volta! Não é a sua hora ainda, eu voltei pro corpo. Ó, dia seguinte, o negócio estava já seco, por incrível que pareça, mas esse é um nível do mertiolate, moçadinha. Próximo. Problemas espirituais, desconexão com valores éticos. A pornografia pode levar à objetificação, isso a gente já falou. Impacto na vida espiritual. Importante agora, igreja, Sentimentos de culpa e afastamento da igreja.
Consequentemente, afastar-se de Deus, a apostasia. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo alertou para uma geração apóstata? Apostasia, irmão, deixa eu falar para você, não é para o descrente. O descrente não tem como ele ser apóstata. Ele não conhece a palavra. Apostasia é, resumindo, a definição de apostasia: frieza absoluta na fé. Você não tem vontade de vir para a igreja. Aliás, o vontade de vir para a igreja é o de menos. Porque você não quer vir um dia, porque você está meio cansado e tal. Mas você não tem mais vontade de orar. Não tem vontade mais de jejuar. Não tem mais vontade de conversar com o Pai. Você perde as expectativas. Você se afasta dos irmãos da igreja, dos pastores, dos discipuladores, dos líderes. E aí você começa a entrar numa vertente de perdição. E você se isola da igreja. Ciclo de escravidão ao pecado. Lembrando a você que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Impacto na vida ministerial. Se tem algum líder aqui, algum obreiro, algum oficial da igreja, obreiro, que acessou ou acessa, deixa eu dizer para você, isso impacta na tua vida ministerial. Tem alguns líderes cristãos que não entendem por que a vida dele não anda. Será que não é por isso? Aí eu volto lá no comecinho, quando a gente se conheceu aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Será que ele entrou ou será que ele continua do lado de fora? Você pode ser líder da igreja. Você pode ser um obreiro, um diácono, um pastor. Pode ser quem for. Se ele não entrou, de verdade, você só está exercendo uma função dentro da igreja. Você continua escravo do pecado e perigando a um dia o Senhor dizer: eu não te conheço, cara. Próximo. Algumas referências bíblicas para reflexão. Colossenses 3:5. A gente já está terminando, tá? Eu achei que ia ser 2 dias, mas já está conseguindo terminar, graças a Deus. Colossenses 3:5. Amortecei, portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza e apetite sexual. Alguém aqui não sabe o que é fornicação? Pode levantar a mão. Eu vou explicar. Levanta a mão para eu saber. Fornicação é a relação sexual antes do casamento. Eu conversava com um jovem ontem que se culpa por ter um certo histórico. Irmãos, deixa eu abrir o coração com vocês aqui. Como eu não vim de lar cristão, eu não tive assim tantos, apesar do meu pai ser um cara muito sério, mesmo não sendo cristão, evangélico, né? Eu estava no mundão, irmãos. Quem dera eu pudesse voltar nos meus 17 anos e não ter tido nada. Quem dera eu tivesse voltado nos meus 14 anos e não tivesse tido a primeira experiência. 14 anos. Está escandalizado? É para escandalizar. É para chapar você. 14 anos. Será que não foi isso que me levou? Uma menina mais velha que eu. Será que não foi isso que me levou? Mas nós somos libertos em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Gálatas 5, 19 ao 21. As obras da carne são manifestas, as quais? Fornicação, impureza e coisas semelhantes a esta. Efésios 5, 3. A fornicação e a impureza de toda sorte ou a ganância não sejam nem mesmo mencionadas entre vós. Pode passar.
Só, Douglas, uma coisa que eu acho que é. Em 2004, uma equipe de advogado nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os protocolos de divórcio do ano todo de 2004 e eles fizeram uma pesquisa. Conversaram com as pessoas que ali estavam se divorciando, executando divórcio. 98%, Douglas, a presença da pornografia, da imoralidade, justificava também aquele divórcio. E aí, por que eu falo isso? Porque 98%. 98%. 98%. Então, em 2004, essa equipe de advogados, eles pegaram todas as entradas, todos os protocolos de divórcio, 98%. Imagina isso, né? E por que eu falo isso? Porque nessa tristeza que eu te falei, existe uma coisa na pornografia chamada anedonismo. O anedonismo é a perda das capacidades de sentir prazer com qualquer coisa da vida. E era isso que estava acontecendo comigo. Hoje, Douglas, as pessoas não conseguem conectar suicídio com pornografia. Elas dizem, pastor, o que tem a ver? Depressão. Não consegue, mas a verdade hoje é que essa secretação hormonal, essa química da dopamina, ela é tão absurda, esses disparos são tão fortes hoje, por causa desse advento da internet, os acessos hoje são tão avassaladores que as pessoas que poderiam, né, vamos falar de forma simbólica, que poderiam ter dopamina para tudo na vida, para estar num parque, para estar com a família, para comer, para outras coisas da vida, elas estão tendo disparos imensos na pornografia e depois elas entram nesse anedonismo, elas começam a perder a capacidade de ter prazer com outras coisas. E eu tinha isso. Eu comecei a entrar nisso, porque Márcia dizia, poxa, Marcos, você olhava para coisas que tinham beleza e você não via beleza. Uma vez, Douglas, me levaram para um lugar onde se saltava de asa delta, um casal de pastor muito precioso. Que legal. E eu cheguei ali e olhei aquilo e disse, gente, muito bonito, mas vamos embora. E a minha esposa ficou muito triste, porque lá você podia locar uma barraca, passar a noite, e ela queria fazer isso. E eu disse, não quero ficar aqui. Eu não via beleza. Então, é muita coisa, Douglas, que uma coisa que eu acho que é muito acontece. forte, assim, nessa questão do vício na pornografia, é que a outra pessoa, ela é vista ali de forma muito objetiva como um objeto. Sim. Né? Um objeto do seu prazer. Né? Então, você está olhando ali algo que aquilo ali é o objeto do seu prazer. Então, você vai começando a aprender, né, e treinar sua mente e seu cérebro do que o outro, o meu próximo, ele está ali para servir ao meu prazer, né? E aí eu começo a transformar as pessoas em coisas, né? Você vai coisificando, coisificando as pessoas, né? E aí eu falo até da grande mentira que nos contaram, né? De que nós temos um órgão genital para ter prazer, né? E não, Deus nos deu, se você olhar à luz do Evangelho, se a gente aplicar o Evangelho a tudo, melhor é dar do que receber. Ou seja, ele nos deu a possibilidade de, ao casarmos na aliança, dar prazer. O grande problema, Douglas, eu falo assim, quanto mais tempo você escala na pornografia, mais você deforma seu jeito de ver tudo. Tudo. Entendi. Tudo. Não sexo, é só o ser humano, o outro ser humano, mas tudo. É tudo. Eu não conseguia, Douglas, ficar em nenhum ambiente, eu tenho vergonha de falar isso, mas é fato. Eu não conseguia estar em alguns ambientes e não tirar a roupa da pessoa. Claro, não tirava fisicamente, mas em todo lugar que eu estava. Porque se eu passava horas na pornografia e eu estava em ambientes sociais, então eu tentava, fazia de tudo, não é? Mas aquilo... Porque imagina, Douglas, assim, ó. Imagina que de segunda a sábado, Douglas, você vai pegar aí, são 6 dias, você vai pegar 6 filmes que falam sobre esperança, sobre amor, sobre altruísmo. Aí você assiste na segunda-feira, assiste outro na terça, até sábado. No domingo, Douglas, você quer abraçar todo mundo. No domingo você quer expressar amor, graça, esse altruísmo. Agora, o que acontece, Douglas? Porque isso é um consumo. Agora, e se você passar uma semana, segunda-feira, consumindo pornografia,
Aí você, como eu disse, é escalado. Uma hora é um homem com a mulher, outra hora você quer ver um homem com mais 2 mulheres, outra hora você quer ver casal, outra hora você quer entrar na zoofilia, que é o sexo com animal. A gente atendeu recentemente pessoas que estavam na necrofilia, que já estavam não praticando, mas estavam consumindo vídeos de sexo com cadáver. Então, é um absurdo, mas é exatamente, você vai... Porque é como a droga, né? É aquele negócio de, isso aqui já não faz mais efeito, eu preciso de uma dose maior. Porque não faz mais Resistência e efeito, tolerância. isso aqui uma dose maior, uma dose maior, Isso. até que... O seu sistema de recompensa cerebral, que vive de novidade, porque assim, Douglas, se eu pegar um vídeo de pornografia agora de 1 minuto, e vou usar essa sequência de dias, e eu te dou aqui para você assistir na segunda-feira, 1 minuto. Você assiste, você vai ter um disparo dopaminérgico excitatório imenso, não é? Na terça-feira você assiste o mesmo vídeo, que te deu aquele disparo imenso, já dá um disparo menor. Você vai assistindo, quando chega sábado, você já não sente mais nada. Por quê? Porque criou-se exatamente resistência e tolerância. Essas duas palavras de resistência e tolerância, seu sistema cerebral de recompensa, que entende o quê? Isso aqui já não recompensa tanto, então eu não vou mais liberar tanta dopamina. Não é? E aí você faz o quê? Não, eu tenho que escalar outra coisa, porque esse vídeo já não é excitatório, me dá mais prazer, então deixa eu buscar. É por isso, Douglas, a gente tá vendo pornografia, você abre diversas abas, daí você fica buscando os momentos mais excitatórios, é uma loucura. E seu cérebro deforma, sua mente... já é comprovado, né? Não, você arrebenta tudo dentro de você. E é por isso que as relações... elas também são danificadas. O nível de desordem nos seus relacionamentos são terríveis. Também o abuso em si. Porque essa violação que eu te falei, exemplo, uma pessoa abusada. Então imagina, o abuso que constrói moralidade. Mas quem me abusou, primeiro, ele violou meu corpo. E se é uma menina, você vê muito meu corpo. Elas se vestem muitas vezes mal, porque ela diz, meu corpo é meu inimigo. Porque se o meu corpo não tivesse atraído o abusador, eu não tinha sido abusado. Então ele é meu inimigo, então agora eu vou me vestir assim, feia, desleixada, né? Para então, que ninguém se aproxime. Isso. Primeiro nível, corpo violado. Terceiro, mente danificada. Uma pessoa abusada não tem como pensar do jeito de uma pessoa que não foi. Porque é uma quantidade de pensamentos absurdos. E você fica, por que isso? Por que me tocou? Por que assim? Por que aconteceu assim? Aí, suas relações também se danificam. E imagina uma pessoa que, além do abuso, Douglas, agora é um viciado. É terrível. Eu falo para a Márcia, eu não sei onde eu estaria se não fosse Jesus. Se não fosse a graça de Deus nos alcançando. É verdade. Glória a Deus. A gente já está finalizando, tá? Temos só mais 2 slides. Percebe-se a dependência quando há perda no controle sobre o consumo. Tudo que você consome e você não consegue ter controle, você tem vício naquilo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, eu estou conseguindo me livrar, por exemplo, da Coca-Cola. Vou dizer para você, se você não consegue ficar 15 dias sem ter uma coisa, você já está viciado naquilo. Chocou você? É isso aí. Educação sexual saudável. Promover uma visão positiva e respeitosa da sexualidade. Por favor, pais, conversem com seus filhos. Tenha uma conversa. Olha o que seu filho está olhando na internet. Faz o que nem eu fiz com ele. Eu achei muito engraçado, mas depois sentei com ele pequenininho e conversei com ele que aquilo não era para a idade dele, que quem fez aquilo, a criança tinha um outro tipo de educação de um outro pai, que com ele não era assim, que o Papai do Céu não se agradava de ele entrar numa etapa que não era dele, entrar num momento que não era dele. Ele foi entendendo, você vê que ele até lembra, ele tinha 4 anos e lembra isso até hoje.
Ele foi entendendo, e aí eu pensei comigo, eu não vou bloquear, eu vou ver o que vai acontecer. Passados dias, nunca mais, eu olhava o histórico, ele não sabia que tinha histórico. Não tinha mais nada. Até hoje, gente, eu louvo a Deus por isso. Até hoje, se está passando algum filme que tem uma cena um pouco mais pesada, eu percebo nele o desconforto. Converse com os teus filhos. Explique abertamente para eles. Abra o jogo com eles, por favor, em nome de Jesus. Limite de uso na tecnologia. Controle parental e monitoramento do tempo de tela do teu filho. Controle isso, jovem. Você está debaixo da autoridade dos seus pais. Se você não respeita a autoridade dos seus pais, você não respeita a Deus, desculpa. A palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, seus dias se prolongarão sobre a terra. Diálogo aberto, encoraje e converse sobre autoestima, relacionamento, sexualidade. E aos pais, falem com seus filhos abertamente. E aos filhos, não tenham vergonha de perguntar. Quantos jovens nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Levanta bem a mão, quero ver. Não tenham vergonha de perguntar. Para a igreja, pastora, pastor Daniel, a igreja não pode se omitir sobre esse assunto. Não dá mais. Não dá mais. Vou falar um negócio na autoridade do Senhor. O diabo já ganhou muito campo nessa área. Não vai ganhar mais. E está começando por aqui. Em nome de Jesus. Próximo slide. Não se envergonhe. O maligno usará todas as ferramentas que ele puder para que não haja libertação. A maior delas, a culpa. Converse com uma pessoa de confiança. Irmão, na hora que eu for orar com vocês, vou passar a palavra para o pastor Daniel, eu vou orar rapidamente com vocês. Eu não vou perguntar quem tem acesso ou quem já teve, porque eu não quero constranger, não é o intuito. Mas todos vão fazer essa oração de renúncia, que nós vamos fazer junto. Eu vou fazer com vocês uma oração de renúncia. Se você tem acesso, tem acessado, jovem, homem, mulher, não tenha vergonha, converse com uma pessoa de confiança e abra a tua situação. Precisa ser feito isso, urgente. Procure um pastor ou líder que está te discipulando. Uma coisa que eu quero abrir com vocês aqui que funciona maravilhosamente. Leitura da palavra, oração e um jejum bravo. Dentro das tuas possibilidades da tua saúde. Quem é diabético não pode jejuar por muito tempo. Eu já jejuei por 4, 5 dias. Não pergunte, eu sei que passou pela sua cabeça. Já conheço o pensamento, pastora. Se eu fiz tanto jejum, né? Já vi ali. Entende? O mal está nessa situação, entende? Jejue. Jejum é maravilhoso. Eu vou dar uma dica de um jejum para você que funcionou em muitas situações comigo. Para me libertar. Se eu não conseguia fazer um jejum completo, eu fazia um jejum e eu só comia por 3 dias pão, um pedaço de pão. Não é ir lá na padaria comprar 10 pães e comer os 10 pães, né? Por favor, né? Jejum de madrugada, irmão, não existe, tá? Eu vou jejuar. Pastor, eu vou jejuar das 10 da noite às 7 da manhã. Para você que assalta a geladeira, beleza, mas pro resto não funciona. Então, faça um jejum. Eu fiz um jejum que eu passei 3 dias, orientação de um pastor, só a base de água e um pedaço de pão, por causa da questão do carboidrato. Então, eu comia um pedaço de pão de manhã e um pedaço de pão de noite. Estou rindo, porque eu lembrei do negócio esses dias. Antes que ele me dedure, deixa eu contar para vocês, eu estava de jejum esses dias. E a gente tem um localizador. Depois eu indico para vocês, um localizador que você pode monitorar teu filho onde ele estiver e tal.
Aí eu entreguei meu jejum, né? Só que eu fui levar a minha mãe no médico e tal, né? Eu tava com fome, tava sem café da manhã, sem almoço. Só que eu tinha entregue o jejum. Em vez da pessoa ficar me julgando, devia ter pensado, não, meu pai entregou o jejum. Ele olha no aplicativo lá, ele me localiza onde? No McDonald's. Aí ele manda uma mensagem para mim. Bonito, né, pai? Academia agora aí? Que jejum é esse, pai? Aí eu liguei para ele no mesmo, ô cidadão, eu entreguei, velho. Jejum ajuda maravilhosamente para qualquer situação. Jesus falou que tem determinadas caças de demônio que só que jejum e oração. O jejum é poderoso. Aí você vê o quanto a tua saúde aguenta, consulte o médico, tá bom? Mas esse jejum de você 3 dias, tomar uma água, comer um pedacinho de pão de manhã, um pedacinho de pão à noite, para a falta do carboidrato não prejudicar teu organismo, funciona legal. É uma dica boa. E quando o estágio está avançado, não tenha vergonha, busque a ajuda de um profissional. Vamos ficar de pé? A verdadeira liberdade está em fazer escolhas que fortaleçam a tua mente, teu coração e o teu futuro. Eu desejo a vocês que vocês sigam firmes no caminho do bem, ou seja, no caminho do Senhor. Cultivando hábitos saudáveis, valorizando aquilo que realmente vai edificar a tua vida. Gálatas 5:1. Vamos ler todo mundo para a gente acordar? Todo mundo, vai. 1, 2, 3. Liberdade nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter. Você não é escravo, você é livre. E glória a Deus por isso. O diabo não tem poder sobre a tua vida.